Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os latissinistas que fazem parte do grupo Queijeiros do Brasil. Meu nome é Lutz Viana Rodrigues Júnior, sou proprietário do Laticínios da Vaca, na Bahia. A minha localização é no extremo sul da Bahia, divisa com Minas Gerais e Espírito Santo. A situação por aqui, de baixa de preço de leite, produtores incomodados com essa situação, é a mesma. Não só aqui na Bahia, mas como em todo o Nordeste. E também as notícias que chegam do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. Eu estou presidente do Sindileite Bahia, que é o nosso sindicato das indústrias aqui da Bahia. E há 60 dias atrás fizemos uma reunião com o governador da Bahia, com vários deputados federais da Bahia, deputados estaduais, e eu entendo que toda essa crise que nós vivemos, não esse ano ela está apenas mais grave, mas essa crise que vivemos com o produto importado livremente do Mercosul, especificamente da Argentina e do Uruguai, é uma situação que está acabando com o produtor de leite brasileiro e um segmento que emprega muito no campo, acabando com as indústrias de laticínios também, que com a lei do PIS e COFINS elas ficaram sem poder importar, sem poder participar do negócio, deixando só as redes de supermercado, os distribuidores, as indústrias que usam leite como matéria-prima, exemplo, chocolate, biscoito, massas, que usam também o soro em pó, que vem da produção de quem fabrica queijos. Enfim, os laticínios ficaram à margem do negócio, porque se nós importamos, nós não podemos participar dos benefícios do PIS e COFINS. Então ficou claramente escancarado as portas para que viesse direto para as redes de supermercado, para os distribuidores e para as indústrias, de forma que hoje as grandes redes e as médias redes também, espalhadas pelo Brasil todo, já importam direto. Alguns distribuidores já estão importando direto. E as indústrias de chocolate, biscoitos, macarrão, enfim, as indústrias que usam leite e soro em pó como na sua linha de produção, estão claramente importando direto também, sem intermediário, sem nada. Sem contar que algumas empresas da Argentina e do Uruguai abriram escritórios e centros de distribuição no Nordeste, em Recife, e em São Paulo, no Rio de Janeiro, e assim por diante. Estão montando uma estrutura onde eles oferecem o produto aos supermercados, aos pequenos mercados, com a entrega imediata, concorrendo diretamente com a empresa, com a indústria nacional, com uma vantagem muito grande, porque eu já tive a oportunidade de ir na Argentina e no Uruguai. Os custos de produção
lá são bem menores do que os nossos. Nós temos de média, um exemplo só que eu vou dar, 20 a 25 centavos por litro de leite de frete, em função das nossas estradas, em função da baixa densidade de leite dos nossos produtores, que isso significa de média R$2 em quilo de queijo. Enquanto que na ocasião que eu fui à Argentina e Uruguai, eles tinham lá por volta de 3 a 5 centavos de frete por litros de leite, devido à sua alta densidade nas rotas e estradas todas asfaltadas, e as entradas das fazendas todas cascalhadas, todas muito bem arrumadas. E que isso significa, na mesma conta nossa, de R$2, R$2,50 por quilo de queijo, só o frete para pegar um leite na fazenda, um deles lá significa 50 centavos. Só aí nós estamos perdendo por volta de R$2 em quilo de queijo no custo de produção. Aí, em seguida, nós temos um custo de produção alto, porque os impostos sobre os nossos equipamentos, sobre as nossas máquinas, são muito altos, enquanto lá são isentos. Um trator lá, a diferença de preço para um trator aqui é bem grande. E temos também a questão do produtor produzir num clima temperado para frio, aonde tem vacas quase que 100% de sangue Jersey ou holandesa, na grande maioria holandesa, com muita fartura de pastagem de clima temperado, pastagens ricas, boas, e que dão média de 17, 20, 30, 40 quilos de leite por vaca, de acordo a cada propriedade. Eu vi fazendas com 15, 17 litros, com vaca comendo a pasto, mas um pasto muito bom, e vi vacas tratadas no infrestal com 35, 40 quilos de leite, que é o que nós temos aqui também. Essa vaca top nossa também produz esse leite. Mas a grande maioria das vacas brasileiras produzem aí, sei lá, 6, 7 litros de média, se muito boas, médias que eu digo média brasileira, não estou falando aqui de um negócio nacional. Então, principalmente aqui no Nordeste, que o leite é muito a pasto e o gado tem muito sangue zebu ainda. Então, são comparações muito claras para quem conhece o assunto, para quem conhece o negócio. As fábricas deles, de um modo geral, em função da ótima qualidade do leite deles que vem das fazendas, porque tem energia com segurança, estradas que os caminhões saem das fazendas e chegam no laticínio, grande densidade, caminhão roda pouco, você vê em relação ao frete que eu disse. Então as fábricas são muito automatizadas, tendo um custo de produção inferior também às fábricas brasileiras. E todo dia os queijeiros brasileiros, de um modo geral, sempre eu estou dizendo, estou me referindo à grande maioria, trabalham cada dia com com leite diferente. Um dia está muito calor, os resfriadores no campo gelam menos o leite. Quando chega que chove, o caminhão dorme na estrada, enfim, coisas que nós que somos produtores rurais e donos de indústria de laticínios
conhecemos isso de perto. Então, as desvantagens, eu calculo que chega aí de 5 a 6 reais por quilo de queijo. Quando você soma tudo, a vantagem que eles têm sobre nós. Fora que o queijo dentro da Argentina e do Uruguai é vendido por um preço, e quando eles exportam, eles vendem o excedente para nós com preços abaixo do que eles vendem lá. Nós, eu venho dizendo isso, nós só temos uma saída para essa situação. Nos unirmos como lideranças, mas não donos de laticínios só, donos de laticínios, lideranças laticinhistas, lideranças de produtores rurais, porque se trata de uma cadeia de produção, não se trata de indústria ou de produtor. Uma coisa está ligada à outra. E o nosso produto não é um produto de exportação, igual a carne. Porque a carne é um produto que se exporta em dólar. É um mercado onde você tem uma commodity cotada a nível mundial. E o leite nosso é só para o consumo interno, e aonde nós estamos tendo uma concorrência desleal com o produto que vem do Mercosul. Eu penso e dou uma sugestão para que nós possamos começar um trabalho que possa ter alguma repercussão. Eu penso que esse trabalho tem que ser via política, mas aonde tem que estar junto, desde a liderança dos produtores até as lideranças dos laticínios, porque também precisa entender que tem algumas indústrias no Brasil que não têm interesse nessa conversa, porque de uma certa forma eles são beneficiados de alguma maneira. Não vou entrar em detalhes, porque eu acho que é um assunto mais interno nosso. Mas eu tenho certeza absoluta que algumas indústrias não se interessam e não nos vai apoiar nessa demanda. Mas eu acho que as queijarias, os leites longa-vida, certo? Todos estão sofrendo muito, porque quando se importa muito leite em pó, se fabrica pouco leite em pó no Brasil, e sobra leite para se botar nas caixinhas, e sobra leite para fazer queijo, e automaticamente os preços caem. Então a importação do leite em pó, ela é muito danosa a todo o negócio, tão quanto a importação dos queijos. Mas nós temos que pensar na importação do leite em pó, porque quando vem leite em pó barato, como está entrando, sobra leite para que vá para o mercado do longa-vida e para o mercado dos queijos. Você vê aí um momento agora é o preço do leite spot, que essa semana nos foi ofertado e rodou aqui pela nossa região a R$ 2,10, certo? Leite integral. Então a minha sugestão, para resumir a conversa, é que cada um que tiver um relacionamento com um deputado federal, seja ele de que partido, cada um que tiver relacionamento com um senador, seja ele de que partido, entre em contato com essas lideranças para que nós possamos juntos, essas lideranças dos laticínios e dos produtores de leite, fazer uma reunião com os representantes políticos de cada estado, representantes que têm força. Não importa
se são da base do governo ou não. Importa que são homens e deputados e senadores que querem vestir a camisa e trabalhar sobre esse assunto. Porque nós estamos falando de milhões de empregos no campo, milhões de empregos nas pequenas cidades, que é onde são as nossas indústrias, porque nós seguramos o povo das pequenas cidades com emprego e tudo mais. Eu mesmo estou numa cidade de 10 mil habitantes, onde eu emprego 870 pessoas na indústria, fora o pessoal de fora. Então é essa realidade que nós temos que trabalhar. E eu entendo que só se resolve isso politicamente, para que aí juntos, com esses deputados, com esses senadores, se alguém tiver algum relacionamento com algum ministro, nós levarmos esse assunto, as autoridades que cuidam disso, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Regional, Casa Civil, o vice-governador, o vice-presidente está atuando muito nessas áreas de indústria e de negócios, inclusive é o porta-voz do governo na questão das tarifas com os Estados Unidos, enfim, para ver se nós conseguimos algum resultado, porque o álcool e o açúcar já tem uma legislação dentro do Mercosul. Podemos procurar detalhes sobre isso, mas o álcool e o açúcar já tem uma legislação que compensa, se eu não posso, vou me integrar disso direitinho, mas que compensa diferenças de preços entre um país e outro. Mas vou me integrar disso bem certinho. Então essa é a minha mensagem, isso é o que eu penso. Nós temos que trabalhar politicamente. Se não for assim, eu acho que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós temos que usar, cada um de nós, dos seus relacionamentos com seus deputados de seus estados, com seus senadores, se alguém conhece algum ministro também, para que a gente possa sensibilizar mais autoridades possível, para que se tome um diálogo, uma conversa sobre esse assunto. Porque nem conversar sobre esse assunto tem conversa. E hoje no Brasil só se fala em combater a inflação, mais nada. E a importação traz produto mais barato para o mercado, mas a troco de quê? A troco de sacrifícios de vários produtores pequenos, médios e grandes no Brasil afora, fechando as portas para a produção leiteira, desempregando gente no campo e várias indústrias passando por dificuldades financeiras e fechando as portas também. Então, é um assunto que a gente tem que tornar ele público, tem que fazer um movimento forte em Brasília, e eu deixo essa sugestão e estou à disposição no que eu puder ajudar, no que eu puder fazer, certo? À frente do nosso sindicato aqui da Bahia. Quero agradecer a todos que participam desse grupo. Alguns já me mandaram mensagem de boas-vindas e eu quero agradecer de coração esse bom recebimento que fizeram de mim. Um grande abraço a todos, estou sempre às ordens.